Muito bem, vamos continuar aqui o nosso estudo de Shmona Prakim. Como a gente tem visto agora, a gente meio que está colocando o Shmona Prakim na prática, certo? Não estamos mais estudando o livro em si, estamos tentando ver como colocar na prática o que o Rambam falou. Agora, no último vídeo, no último shiur que a gente teve aqui, a gente viu 2 pontos. A gente viu que sempre que a pessoa quiser fazer um tikkun amidot, sempre que a pessoa quiser mudar alguma característica na personalidade dele, ele tem que ter 2 lados funcionando juntos ao mesmo tempo. O lado racional, o lado da consciência, a noção, o conhecimento do prejuízo daquela midá, daquela virtude específica que a pessoa pretende mudar, e os atos físicos que levam a pessoa a mudar. Quais são os atos que representam essa virtude e mudando esses atos, aos poucos, essa mudança, essa virtude nova que a pessoa começa a se comportar de acordo com ela, começa a se tornar parte da característica, parte da pessoa. Então, na aula passada, a gente viu atos que representam o comportamento orgulhoso, certo? Às vezes são atos, modos de falar, às vezes a linguagem corporal da pessoa, e a linguagem corporal, aos poucos, vai criando na pessoa esse comportamento de orgulho. No caso de alguém orgulhoso, essa linguagem corporal é o derivado dessa virtude, dessa situação que a pessoa está, dessa característica. E o modo de mudar, de acordo com o Rambam, é pegar os atos que representam o oposto do orgulho, que seria o autodesprezo, de certa forma, e mudando os atos, mudando a linguagem corporal, aos poucos a pessoa vai absorvendo essa nova virtude, ele vai mudando a característica do orgulho. Então a gente focou principalmente nos atos. Quais são os atos? Mas eu estava pensando que acho que é importante também entender o racional, entender o negativo do orgulho. Os problemas que o orgulho pode causar. Porque isso daqui vai dar para a pessoa o combustível, vai dar para a pessoa a vontade de mudar. Muita gente, no dia a dia dele, ele decide mudar uma virtude porque ele teve problemas com isso, ele perdeu amigos, ele perdeu pessoas próximas, então ele já tem a motivação suficiente. Mas quando a gente vai pegar uma midá para consertar, certo? O ser humano ele tem que estar o tempo todo melhorando, o tempo todo mudando, crescendo, se consertando, então nem sempre se tem a motivação necessária para fazer isso. Então a nossa meta agora é tentar entender qual seria a motivação para criar a vontade de mudar o orgulho. Quais são os problemas causados pelo orgulho? Então, o que a gente vai pegar agora é uma Gemara que aparece em Masechet Shabbat. Essa Gemara fala o que causou a destruição de Eretz Israel. O que causou a destruição do Beit HaMikdash e de Eretz Israel faz 2000 anos atrás. Então, aparece no passuco o seguinte, certo? É a época do primeiro Beit HaMikdash. Um dos profetas, ele fala o seguinte, que Eretz Israel foi destruída pelo simples motivo Yan ki gavu benot Tzion. E o passuco começa a falar todos os problemas que tinham em Benot Tzion, nas filhas de Tzion. O passuco começa a falar, descrever como era o comportamento das meninas na época. E isso causou a destruição do Beit HaMikdash. Obviamente, tiveram outros problemas, tiveram muitos problemas. No primeiro Beit HaMikdash, você tinha lá idolatria, shfichut damim, matavam, roubavam, as pessoas tinham vários problemas sociais. Segundo o Beit HaMikdash, tinha Lashon Hara, um falava mal do outro, mas o Navi, o profeta, pegou um dos problemas que geraram essa situação. E o que gerou essa situação foi a questão do orgulho que existia em Benot Zion. Benot Zion, elas se comportavam de maneira orgulhosa. Então, a Gemara começa a explicar o Passuk, ela fala que elas andavam com as costas erguidas. Elas não andavam um pouquinho abaixadas, elas andavam com as costas erguidas. Era um tipo de gavu, elas se elevaram, elas se sentiam elevadas. E outro continua a Gemara e fala que elas andavam devagarzinho, um pé depois do outro, quer dizer, não davam passos normais. Quando dava um pé, quando dava o primeiro passo, então o calcanhar ficava na linha do polegar do outro pé. E assim elas iam andando devagarzinho. Ou seja, a priori, uma Gemara um pouco estranha. Primeiro que ela põe a culpa justo nas banot, nas meninas de Tzion, ok? Todo o resto não tinha problemas. E segundo, tá bom, elas andavam um pouquinho elevadas, um pouquinho com as costas elevadas, com o nariz empinado, isso daqui é motivo para destruição. Então, o Rav Kook, sobre essa Gemara, ele tem uma explicação muito interessante. Ele fala justamente da questão do orgulho.
ele abre uma sugiá inteira, certo? Um assunto inteiro da questão do orgulho. E ele fala o seguinte, a gente não vai pegar todas as questões que aparecem lá, mas isso vai ajudar a gente a entender um dos problemas sociais que o orgulho causa. Então, o Rav fala o seguinte, olha, o ser humano, ele é chamado na Kabbalah, no mundo judaico, de Olam Katan, um pequeno mundo. O que existe no mundo existe dentro do ser humano. O mesmo DNA da criação do mundo foi utilizado na criação do ser humano. E o que você encontra mundo afora existe de uma forma um pouco menor, certo? No micro, dentro do ser humano. Igual no mundo afora, tem forças boas e forças negativas. Tem coisas que a gente quer que se mantenham e cresçam, e tem coisas que a gente busca limitar elas. Assim também dentro do ser humano, tem coisas positivas e coisas negativas. Então, por exemplo, se tiver um furacão, ou se tiver uma tempestade muito forte, se tiver um incêndio, são elementos da natureza, forças da natureza, destrutivas. Embora a natureza, de forma geral, seja ótimo, a gente respira porque as plantas fazem fotossíntese, a gente tem água limpa porque a água sobe e se purifica. Quer dizer, tem muitas questões naturais que são ótimas, são muito boas, porém tem forças da natureza que são negativas, elas têm que ser limitadas. Se você vê um incêndio, você vê uma grande tempestade, você não vai falar, uau, que legal, vamos manter, é uma força da natureza, vamos com tudo. Não, a gente vai tentar limitar ela. Assim também dentro do ser humano. Existem forças positivas, forças negativas. O natural é que a pessoa reconheça isso. Que a pessoa reconheça que ele tem lados positivos e que ele tem lados negativos. Que ele tem coisas a melhorar. E quando ele reconhece que ele tem pontos negativos, que ele tem coisas a melhorar, o que ele faz? Ele busca na sociedade em volta, ele busca nos amigos, busca nos parentes, busca nos colegas de trabalho, o defeito dele, alguém para completar, alguém para ajudar ele. Porém, a pessoa que não reconhece os próprios defeitos, alguém que se acha perfeito e não vê que ele tem esses problemas, ele acha que ele consegue lidar com tudo sozinho. Ele acha que ele é perfeito e ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele pode se virar sozinho. E com o tempo, essa forma de pensar, de achar que você está sozinho no mundo, que você não precisa de mais ninguém, vai aos poucos destruindo a sociedade. Porque alguém que ele acha que ele não precisa de mais ninguém, então ele despreza os outros. Ele não respeita ninguém, ele age de forma arrogante, ele não está nem aí com ninguém. E aos poucos, essa forma de ver, essa forma de se relacionar com o mundo em volta, com a sociedade, vai fazer com que a pessoa já não se preocupe mais em roubar, não se preocupe mais em matar, porque eu estou acima, eu sou perfeito, eu não preciso dos outros. Essa é a situação geral. Porém, com os homens, a gente analisar como era a divisão social da época, certo? Os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa. Essa era a divisão social da época. Os homens, quando vão trabalhar, ou qualquer pessoa, certo? No caso, homens e mulheres aqui não faz diferença. Se a gente pegar a nossa sociedade, qualquer pessoa que trabalhe fora de casa, mesmo que ele seja extremamente orgulhoso e ache que ele não tem defeito nenhum, alguma hora ele vai quebrar a cara por aí. Porque em alguma hora ele vai precisar de alguma coisa, ele vai tentar fazer sozinho, ele vai ver que ele não consegue. Então, todo mundo que ele tem essa vida social externa, fora de casa, em algum momento o orgulho dele é quebrado. Mesmo que ele ache que ele não tem defeito nenhum, em algum momento ele vai precisar fazer alguma coisa, ele vai reconhecer que ele não é perfeito, que ele tem dificuldades, que tem habilidades que não se encontram nele, se encontram na outra pessoa, e ele vai buscar ajuda, ele vai buscar melhorar com outra pessoa. Porém, Benot Zion, as meninas de Zion, elas ficavam mais em casa. Na época, socialmente falando, as mulheres ficavam em casa. Então, elas não tinham uma vida social muito grande. Elas não tinham uma necessidade de criar coisas fora de casa. Consequentemente, elas nunca iam perceber que elas têm esse orgulho, que elas não são perfeitas, que elas têm algum defeito. Então, Benot Zion, aos poucos, foram criando essa autoimagem de orgulho, essa autoimagem de que eu sou perfeito, eu não preciso de mais ninguém. E elas não tinham um encontro social, esse atrito com outras pessoas que faziam elas perceberem isso. Então, essas mulheres que ficavam em casa e acabavam chegando nessa situação, aos poucos o que aconteceu? Elas iam crescer, o orgulho delas ia crescendo, 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 e elas começavam a passar isso para os filhos. Quando elas educavam as crianças em casa, elas passavam para os filhos esse orgulho. E aos poucos esse orgulho foi se enraizando na natureza
dos filhos, a ponto de que mesmo quando eles saíssem depois para viver numa sociedade, eles não iam perceber isso daqui. Certo? Eles iam viver numa sociedade sem perceber o problema que eles têm, os próprios defeitos, e aí, aos poucos, isso foi criando uma sociedade no qual as pessoas, um não precisa mais do outro, cada um pode viver sozinho, cada um acha que é perfeito, ele não depende de mais ninguém, então você foi criando uma sociedade narcisista, uma sociedade arrogante, orgulhosa, que destruiu a sociedade. Então, esse pecado do orgulho que existiu, na verdade, ele foi a origem de todo o resto. Isso que o povo chegou em Avodah Zarah, isso que o povo chegou em Gilui Arayot, isso que o povo chegou a matar, a roubar, a fazer tudo isso, tudo surgiu do orgulho. Então, o orgulho, assim o Rav também fala em algum lugar, ele escreve que o orgulho ele é a fonte de todas as midot raot, ele é a fonte de todas as virtudes negativas. O orgulho de achar que eu sou perfeito e não preciso de mais ninguém, isso daqui fez com que Jerusalém fosse completamente destruída. Então, aqui a gente vê que o orgulho ele pode destruir completamente a sociedade. Esse daqui é um dos prejuízos. Porém, isso continua um pouco mais, esse orgulho. Até agora a gente falou de alguém orgulhoso que ele se acha perfeito. Porém, ele reconhece que ele tem defeitos, só que ele acha que ele próprio pode consertar. Ou seja, é alguém que acha que não precisa de mais ninguém. Não é que ele se acha perfeito, desculpa, ele só acha que ele não precisa de mais ninguém. E qualquer defeito que ele tenha, qualquer problema, qualquer incapacidade que ele tenha, ou falta de habilidade, ele acha que ele próprio pode consertar. Ou seja, pelo menos ele entende que ele tem o racional, ele tem o lado intelectual, a mente dele, ele tem o lado material do corpo, e ele vê os defeitos do corpo, só que ele acha que ele não precisa de alguém externo, alguém de fora para consertar ele, ele acha que ele mesmo tem a capacidade de se auto-consertar. Continua a Gemara e fala o seguinte: outro comportamento de Bnot Zion é que elas andavam com a cabeça erguida, certo? Hoje em dia a gente chama disso com o nariz empinado. O que representa isso? O que essa linguagem corporal de andar com a cabeça para cima, com o nariz para cima, representa? Fala Gemara, isso daqui mostra aqui o quê? Que elas tinham um andar específico. Elas andavam da forma como a gente falou lá no começo, que o calcanhar do próximo passo estava no limite do polegar, do dedo do outro pé. E assim elas iam andando bem devagarzinho. Agora, o que andar com a cabeça erguida tem a ver com o modo de andar, com os passos da pessoa? Então, Rav Kook continua explicando a seguinte questão. Esse orgulho que a gente falou até agora, de alguém que acha que ele não precisa dos outros, ainda não é o extremo. Por quê? Porque ele reconhece que ele tem defeitos, mas ele acha que ele pode consertar ele sozinho. Porém, tem uma situação que é pior que isso. A situação em que a pessoa acha que mesmo o lado instintivo dele, mesmo o lado natural, mesmo o lado do corpo dele, não precisa de conserto. Já é completamente perfeito. Ou seja, se até agora a pessoa achava que eu tenho defeitos, eu tenho faltas de habilidades, mas eu consigo, através da minha consciência, do meu pensamento, do meu estudo, melhorar e fazer tudo sozinho, não preciso de mais ninguém, o orgulhoso extremo é aquele que acha que o quê? Ele acha que ele é capaz, na verdade, de não só consertar tudo, ele não precisa de mais nada. Ele não tem erro nenhum. Ele acha que todos os instintos naturais que ele tem no corpo dele são perfeitos. Esse é outro tipo de orgulho. Esse já é um orgulho mais extremo. Isso daqui é representado na Gemara com a cabeça erguida. Por quê? Porque a cabeça erguida significa o lado do pensamento, a capacidade da pessoa de melhorar. Quando ele ergue a cabeça, ele desconecta a cabeça do corpo. No sentido de que ele começa a achar que, olha, todos os meus instintos naturais, todas as minhas vontades naturais, tudo que eu sou, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, ele acha que tudo isso é perfeito e não precisa melhorar. Ou seja, a cabeça não precisa estar de olho no que acontece no corpo, não precisa estar de olho no que acontece nos instintos, não precisa melhorar, não precisa consertar ele. Minha cabeça já é perfeita do jeito que está, eu já estou bem assim, meu corpo já é perfeito, eu posso desconectar os dois. Eu posso andar com a cabeça erguida por aí, porque a minha cabeça não precisa controlar o meu corpo. Ou seja, o orgulho, ele existe no extremo dele, é uma situação de orgulho no qual a pessoa acha que ele Bichal nem tem defeitos. Ele acha que o jeito que ele nasceu, a forma de viver dele é perfeita e não precisa consertar. Então ele levanta a cabeça demonstrando, olha, não preciso de mais nada, não preciso de mais ninguém, não preciso melhorar em nada. Então não só que ele destrói a sociedade,
Não só que ele acha que ele não precisa de mais ninguém, ele destrói a si mesmo. Por quê? Porque no momento em que ele acha que ele não precisa de mais nada, ele acha que ele próprio é perfeito, ele não precisa mudar em nada, esse orgulho instintivo, digamos assim, orgulho do próprio instinto, orgulho da própria natureza, orgulho das próprias inclinações com as quais eu nasci, esse tipo de orgulho faz com que a pessoa nunca busque melhorar, nunca busque crescer. Pelo menos o primeiro, aquele que achava que ele consegue fazer tudo sozinho, ele percebe que ele tem defeitos. Só que o quê? Ele vai buscar melhorar sozinho, sem a ajuda dos outros, mas ele vai estar numa constante busca por melhoria. Ele reconhece os defeitos que ele tem, ele reconhece que ele não é capaz de tudo, então ele vai buscar melhorias. E aos poucos, pelo menos ele está buscando, ele está tentando chegar em algo melhor. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de Midot, gula, certo? Alguém que é guloso, adora comer. O primeiro cara, o primeiro é orgulhoso, ele percebe que ele tem um defeito. Ele percebe que ele é guloso e que isso daqui talvez não é bom. Não é para manter isso assim. Só que o quê? Ele acha que ele consegue se consertar sozinho. Ele acha que ele é capaz de criar técnicas ou de aprender técnicas e mudar isso sozinho. Então ele não vai perguntar para ninguém, não vai pedir ajuda para ninguém, vai se virar sozinho. Embora é possível que ele não consiga, ele não vai conseguir recriar técnicas por aí de como comer menos, de como evitar a gula. Pode ser que ele não vai conseguir, mas pelo menos ele está buscando alguma coisa. Pelo menos ele está tentando crescer. Ele está tentando atingir alguma coisa melhor. Esse é um orgulho nível 1. Orgulho nível 2, que é o orgulho extremo, é o orgulho no qual a pessoa começa a achar que essa gula, esse sentimento que ele tem de comer muito, não é problemático, é perfeito. Eu nasci assim, eu vou me manter assim, não preciso mudar. Essa imaginação, esse pensamento de que eu não preciso mudar, de que mesmo o meu lado instintivo natural com o qual eu nasci é perfeito, não precisa ser mudado, coloca a pessoa numa situação de preguiça completa. Por quê? Porque ele acha que ele não precisa melhorar em nada. Ele não precisa melhorar na gula, ele não precisa melhorar em nenhuma das características dele. Ele é completamente orgulhoso a ponto de achar de que todo o comportamento que ele tem é perfeito. E quando ele chega nessa situação, nesse nível de orgulho, ele não precisa buscar nada, ele não precisa crescer, ele não precisa melhorar. Isso traz uma preguiça completa para a pessoa. Não quer dizer que ele não vai sair da cama, não no sentido de que ele não vai levantar, não vai fazer nada. Ele tem que viver, ele tem que comer, ele tem que fazer tudo isso. Mas uma preguiça ética, digamos assim. Ele não vai buscar melhorar em nada. Ele acha que ele é perfeito. Então, se ele tem outros defeitos, se ele é avarento, ou se ele é goloso, ou se ele é briguento, se ele é violento, se ele tem todos esses problemas, o orgulho vai transformar esses problemas em algo positivo. Aqui a gente vê como o orgulho é tão problemático, porque o orgulho impede a pessoa de se autocriticar e impede a pessoa de melhorar. O orgulho é a fonte de todas as midot ra'ot, de todas as virtudes negativas. Por quê? Porque ele impede a pessoa de ver que aquela virtude é negativa. E ele nunca vai tentar mudar isso. Então, o orgulho, a priori, alguém que tem orgulho, essa é a primeira coisa a ser mudada. Porque alguém que é orgulhoso, ele não percebe que ele é violento, porque ele acha que a violência é justificada, ele acha que o comportamento violento dele está certo, ele tem razão. Ele tem orgulho a ponto de achar que esse comportamento violento é o certo a ser feito. Essa situação de orgulho, ela é o fim da linha. Enquanto isso não for consertado, não tem conserto. Então, o orgulho pode levar a pessoa a viver 70, 80 anos sem melhorar em nada. E ela traz essa preguiça. É isso que a Gemara quis dizer, que Benot Zion, elas andavam com a cabeça empinada, isso está escrito no Pasuk, certo? No Pasuk está escrito que elas andavam com a cabeça levantada. Isso significa, explica a Gemara, que elas davam passos pequenininhos, um do lado do outro. Por quê? Alguém que anda com a cabeça levantada, ou seja, a linguagem corporal demonstra que ele se acha perfeito, que ele não tem defeito nenhum, não tem pressa para nada. Eu vou correr para quê? Estou bem do jeito que eu estou bem desse jeito. Não preciso me esforçar, não preciso correr para buscar melhorar alguma coisa. Eu estou bem do jeito que eu estou. Então, o andar dele se torna um andar lento, um andar preguiçoso, que a gente pode chamar de um andar arrogante. O modo como a pessoa anda, se a pessoa anda devagarzinho, de boa, como se não tivesse pressa para nada, tem um andar que vem de uma tranquilidade, certo? A pessoa tem imunar, tem uma tranquilidade, mas às vezes esse andar vem
de eu estou acima de tudo. Eu estou acima de tudo e todos, e se alguém está me esperando, problema dele. Eu vou andar devagarzinho, vou andar com calma, não preciso me preocupar, posso ficar tranquilo. Esse orgulho é o extremo do orgulho, no qual a pessoa acha que mesmo a natureza ruim com a qual ele cresce, ela é boa, ela é correta. E esse orgulho impede a pessoa de fazer qualquer mudança na vida. Então a gente vê daqui que a midá do orgulho, justamente essa virtude, ela é capaz de destruir a sociedade, porque ela leva as pessoas a acharem que eles não precisam de mais ninguém. Embora no começo achar que eu não preciso de mais ninguém não parece tão ruim, certo? Esse é o problema de midot raot. Esse é um dos grandes problemas das virtudes negativas. No começo não parece tão ruim. No começo é até justificável. No começo não vai sair de nada nenhum problema. Tá, bom, eu acho que eu me viro sozinho, não preciso de mais ninguém, não parece tão ruim. Que eu sou orgulhoso? Eu não sou orgulhoso, eu só acho que eu consigo me virar sozinho. Porém, é uma bola de neve. No começo você acha que você consegue se virar sozinho. Depois de um tempo você tem certeza que você consegue se virar sozinho. E aí o se virar sozinho já não vira eu tenho eu sou autocapacitado. Já vira não preciso dos outros. Se eu não preciso dos outros, os outros não são relevantes. Se eles não são relevantes, eles não são importantes. Se eles não são importantes, eles são descartáveis. Eu posso desconsiderar as necessidades deles. Então, o orgulho vai levar a pessoa a roubar, vai levar a pessoa a matar, vai levar a pessoa a diversas virtudes negativas, a diversos comportamentos problemáticos, pelo próprio desprezo pelos outros. Não respeito ninguém, desprezo os outros porque estou acima de tudo. Esse é o primeiro nível do orgulho, esse é o primeiro problema dele, os problemas sociais que o orgulho causa, certo? Consequentemente, essa pessoa orgulhosa que despreza os outros, perde os amigos, tá bom? Ele acaba virando sozinho, acaba vivendo sozinho, acaba não tendo ninguém que gosta dele por aí. Isso daqui é um dos problemas do orgulho. O outro problema, que é o orgulho já no seu extremo, é quando a pessoa acha que ele é completamente perfeito, ele não precisa de melhorar, não precisa melhorar em nada. Não só que ele não precisa dos outros, ele consegue se virar, ele já é perfeito. Isso daqui leva a uma situação no qual a pessoa acha que ele não precisa melhorar em nada também. Porque ele já nasceu perfeito, ele está ótimo do jeito que ele tiver. E aí todas as midot raot, todos os problemas negativos que ele tiver, todo o comportamento problemático que deveria ser consertado, deveria ser tratado, ele vai considerar isso como certo, como justificável, como aceitável. Ele vai falar, se perguntar para ele diretamente, olha, você acha que a violência é correta? Você acha que a violência é justificável? Ele vai falar, não, com certeza não. Ah, então por que você age dessa forma? Ele vai falar, olha, é tudo uma questão circunstancial. Geralmente violência não é correto. Violência é algo ruim, algo negativo. Ele aprendeu isso quando ele é criança. Mas o orgulho vai chegar ao ponto de fazer com que ele ache que a circunstância na qual ele se encontra é justificável. Justamente onde ele se encontra é tudo justificável, certo? Embora a pessoa tenha sempre, é bom sempre ter autoestima, é bom sempre ter amor próprio, não precisa se autocriticar, mas um pouquinho de autocrítica, um pouquinho de reconhecimento de que eu não sou perfeito, isso daqui é o básico para a pessoa crescer, para a pessoa melhorar. Então, sendo assim, o orgulho ele é capaz de destruir a sociedade e é capaz de destruir toda a evolução do ser humano. E um ser humano que acha que ele não precisa melhorar, então para que ele está aqui? Tem uma frase que virou música hoje em dia, não consegui achar a fonte dessa frase, mas a frase, alguém falou que um Admor falou, que a frase diz o seguinte, se a pessoa é hoje o que ele foi ontem, para que é o amanhã? Se a pessoa não melhorou nada, não mudou nada, ele continua sendo hoje o que ele foi ontem, então para que ele vai continuar vivendo? Para que ele tem que receber vida? Para que Deus vai fazer ele acordar no dia seguinte? Então, se a pessoa se mantém sempre no mesmo nível, achando que ele é perfeito, ele não quer melhorar em nada, então a vida dele acabou por aí. A vida dele vai ser improdutiva. Ele vai estar vivo, vai estar andando por aí, mas completamente improdutivo, ele é completamente desnecessário, ele está descartando a vida dele. Por isso a gente vê aqui que o orgulho, ele destrói tudo. Ele destrói a sociedade, ele destrói o próprio desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal da pessoa. Então isso daqui, essa motivação para mudar o orgulho, e justamente é bom que a gente começou com orgulho, ela é das primeiras midot a serem mudadas, a serem consertadas, porque ela é a fonte de todas as outras, a gente vê daqui que o problema dela é extremamente crítico. E por isso, todo mundo que é um pouco orgulhoso, que tem essa midá, precisa tentar mudar isso, tentar melhorar, porque esse é o começo de todo o caminho. Se não começar por aqui, a pessoa já está praticamente perdida.
Hashem, semana que vem a gente começa uma midá diferente, tentando fazer nesse formato. O lado racional, o lado da compreensão da midá, os lados negativos dela, porque ela precisa ser mudada, criar a motivação dentro da pessoa. E a segunda parte do shiur, dependendo da midá, às vezes vai ser o mesmo shiur dividido em dois, ou dois shiurim separados. Quais são os atos físicos, os atos práticos que podem levar a pessoa a realmente mudar cada característica. Tá bom? Espero vocês semana que vem. Tchau, tchau.